30 de junho de 2023. Nós voltamos a conversar com o advogado Giuseppe Pinelli, em cujo currículo estão ações envolvendo, inclusive, cidadanias realizadas administrativamente na Itália, tidas como fraudulentas, como no caso de Brusciano, Ospedaleto e outros, como falamos na entrevista anterior. Bom dia, doutor, muito obrigado pelo convite. E nossa primeira pergunta é exatamente essa. O que teria a ver entre o projeto de lei do senador governista Roberto Menia e esse clima de criminalização criado em torno da cidadania iuris sanguinis para regiões como o Brasil e a América do Sul? Lembrando que isso ele se referiu na entrevista em que ele anunciou o projeto de lei, ele se referiu a um comércio de passaportes, comércio de cidadania, atravessadores, escritórios, muita gente ganhando dinheiro. Como é que o senhor vê esse clima em torno desse projeto que se apresenta agora? Primeira coisa, bom dia. Agradeço muito você para me convidar aqui para falar sobre isso. Então, a questão não foi só levantada na entrevista do senador Menia, mas também, se você olha a relação que acompanha cada projeto de lei na Itália, nesse caso a relação junto a esse projeto de lei de reforma da lei da cidadania ius sanguinis, você encontra quase como motivo principal esse mercado, essa ideia que aqui estamos falando de passaporte fraudulentos ou de passaporte vendidos. Esse aqui é o primeiro ponto sobre essa proposta, antes de falar dos particulares da proposta, que pode ser com uma ideia que tem um fundamento ou não, mas o ponto inicial dessa proposta quase fica num ponto emocional, levantando um problema de criminalidade. Mas aqui a grande compreensão é que a maioria, 99,9% dos processos de cidadania, seja administrativo, no consulado, ou no comune, ou no judicial, com certeza, 100%, não são processos fraudulentos. A relação fala também de fraude nos documentos. Mas aqui estamos realmente processando a intenção. Estamos processando a intenção, não estamos falando de um fenômeno que é maior que de fraude em documentos, que é maior em cada outro lugar de negócio. Não é que um Estado tira a moeda porque tem alguém que imprime moeda falsa, não? Não vai tirar a moeda do mercado porque alguém tira a moeda usa a moeda falsa ou imprime a moeda falsa. Então, é a mesma coisa aqui. Não vai tirar a polícia da rua porque tem algum pessoa da polícia que faz coisas criminais. Não, tem uma percentagem de coisa que tem que olhar, tem que avaliar, tem que controlar, fiscalizar, tudo isso. Mas não é possível a partir desse assunto para falar sobre um direito de cidadania que fica na lei. Então, o primeiro ponto de crítica sobre essa lei é sobre o motivo que o senador Menia usa para fazer essa proposta. Depois, óbvio, a proposta mesma pode ser discutida, mas o motivo da proposta não faz sentido falar disso, porque não tem algum mercado. Ok, tem vários escritórios italianos, inclusive o meu, vários escritórios de advocacia ou assessorias no Brasil que ajudam ao cliente para fazer esse processo, montar pasta e fazer o processo judicial. Mas, mais uma vez,
Tudo isso existe porque tem uma ineficiência do lado administrativo. Não é que existe porque cria passaporte. Pois isso seria talvez um ingrediente apenas para tentar justificar uma pressa maior, etc. Como o senhor falou, o clima emocional, criar um clima emocional em cima de algo que não é verdadeiro. Agora, de qualquer forma, isso demonstra um certo preconceito contra a América do Sul. Será que ele diria a mesma coisa? Nós precisamos discutir isso, né? Porque com este obstrucionismo consular, com tudo isso que tem ocorrido historicamente no caminho do Ius Sanguinis aí nos últimos, vamos dizer, 20 anos, né, que quando começaram essas filas, a explosão aí, né? Quer dizer, ninguém procura, ou poucos procuram entender a história, historicamente, por que isso ocorre agora, né? As diversas situações em que viveu a Itália e o Brasil. E agora esse clima, quer dizer, isso demonstra um certo momento político um pouco complicado, né? Que nós precisaríamos ter um pouco mais de cuidado em cima disso, né, doutor? Sim, mas aqui não, eu entendo quando você fala, tem um preconceito contra a América do Sul, tem um preconceito, porque a maioria dos processos são ligados a pessoas que migram da América do Sul. Mas aqui o ponto é um ponto que do lado do advogado italiano fica como um absurdo. Uma lei que pretende de reformar uma outra lei porque não quer aplicar mais a lei anterior. Ok, esse é um primo motivo para reformar uma lei, tudo bem, mas falando que as pessoas que querem aplicar aquela lei são criminais. Essa é sempre a minha conversa também com várias pessoas que fazem parte do corpo consular, não? Que tem um comportamento quase contrário a essa a cidadania por descendência. Mas eu sempre falo, olha, a cidadania por descendência é feita conforme uma lei do Estado italiano. E a pessoa com quem eu falo é pessoa que faz parte da estrutura do Estado italiano. Então, aqui o problema não é aplicar ou não aplicar a lei, porque precisa aplicar. Depois, podemos falar por um minuto, um ano ou 100 anos para reformar, mas é normal ter uma lei, aplicar a lei, e se alguém é contrário àquela lei, agir para modificar a lei, não aplicar a lei, quando, em particular, que não aplica a lei ou atrapalha a vida de quem quer aplicar a lei é a pessoa que faz parte da estrutura do Estado. Isso é absurdo. Aqui, todos assuntos ligados à cidadania por descendência parece ligado à atividade criminal. Parece comércio de droga. Não é... Não. Eu conheço pessoas que falam de cidadania, de processo de cidadania, assim, falar baixando a voz, falando como se está falando de alguma coisa criminais. É absurdo isso. Eu levanto a minha cabeça e falo de processos de justiça que eu protocolo cada dia para fazer uma atividade legal, atividade 100% conforme à lei. Se tem alguém que faz uma atividade que não é 100% conforme à lei, não porque é ilegal, mas porque é contra um princípio administrativo da lei italiana, são os administrativos, que não faz trabalho no tempo, no prazo previsto da lei. Não é que é criminal isso, mas não é conforme à lei. O processo deveria durar um tempo, um prazo, não dura aquele prazo, então vou proteger o meu cliente em frente do tribunal. É absurdo falar de criminalidade quando o reconhecimento da cidadania é feito por um juiz. Para mim, chegar até um nível que não entendo. De fato, pobre Itália, né? Tanto amor pela Itália e esse conceito graçando por aí, né, doutor? Mas vamos lá, doutor, vamos então entrar um pouco na análise desse projeto. Como é que o senhor vê esse projeto? Então,
pensando nesse projeto, eu sempre divido dois questões. Primeiro, o empate sobre as pessoas que já fizeram um pedido. Depois, tem uma análise sobre a possibilidade desse projeto de ficar conforme as regras da Constituição italiana. Então, primeiro assunto, que já fiz um pedido. Você tem duas situações diferentes. Tem que entrou ou vai entrar com pedido judicial até a reforma da lei, se essa reforma vai acontecer, vai congelar o próprio direito à cidadania italiana no momento do pedido. Existe um princípio válido em cada ordinamento giuridico que tempus regi tactum. Isso significa que a lei aplicável para um pedido é a lei do momento de entrada do pedido. Então, entrar com pedido judicial vai garantir a cidadania por cada pessoa que entra até o momento, então, seu pedido é feito até o momento de reforma. Então, um minuto antes da entrada em validade, na validade da reforma que vai ser aprovada, se vai ser aprovada. Isso é a primeira coisa. Do outro lado, o pedido administrativo, infelizmente, fica um pouco mais confuso, porque o projeto de lei, a proposta de lei, fala que a nova regra vai ser aplicada para todas as novas instâncias. Eu vou usar em propósito a palavra italiana, porque instância é ligada a um processo administrativo, não é ligada a um processo judicial. Por isso, a primeira parte fica tranquila, que entra com processo judicial até o momento de validade da lei, da nova lei, se vai acontecer, fica tranquilo. Na via administrativa, tem essa regra que vai introduzir a necessidade do principal da conhecimento da língua italiana com nível B1 e o limite de gerações no reconhecimento. Essa coisa aqui, do lado administrativo, na teoria, pode ser feita, porque a lei aplicável deveria ser, não é aquela do momento do pedido. Se entrar na questão que o pedido não é feito com agendamento, mas é feito só quando entrega o documento, mas sem entrar em tudo isso, a questão da empate sobre o processo administrativo é mais relevante. Mas a outra questão é depois que ela é ligada ao segundo grupo de assuntos, a legitimidade dessa reforma conforme a lei anterior. Aqui estamos falando de pessoas que, por lei, nesse momento, quando estamos falando, são todos italianos. São todos italianos no momento que nasceram. No momento que nasceram, eles são italianos. São italianos eles, o pai, o avô, o bisavô, até a pessoa que nasceu na Itália, partindo do último, chegando ao mais antigo que emigrou da Itália. Então, trocar a lei pode ser interpretada só para as pessoas, contrariamente a como a proposta fala, que vai nascer depois. Porque existe sempre esse princípio geral que ninguém pode perder a cidadania para uma omissão, para não fazer ou para não cumprir um requisito específico que foi adicionado depois. Se eu sou italiano, não posso perder a minha cidadania porque não vou comer no restaurante em Roma uma vez por ano. Não é possível. Não é possível porque esse é um princípio maior que o princípio da lei. Então, esse é o primeiro ponto que tem um problema na aplicação dessa lei para as pessoas que também nasceram e que também fizeram um pedido administrativo. Então, tem essa escada de possibilidade. Tem outra pessoa nasceu italiano, vai modificar a situação para uma pessoa que já é italiano, que pode perder a cidadania porque não faz uma coisa, não aprende italiano ou tem um limite de gerações maior.
que é absurdo, você entende? É já italiano, mas tem um limite de gerações. Uma coisa que parece oposta da outra. Depois tem a pessoa que entrou com pedido administrativo, porque aquele judicial, mais uma vez, fica tranquilo. Com pedido administrativo, então, está fazendo um pedido, depois só porque o administrativo, o órgão administrativo, que seria o consulado, ou comune, que não demora tanto tempo, mas em particular o consulado, demora 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu vou ficar com a situação pior, com prejuízo porque você demora. Vamos ter mais casos judiciais, como aconteceu, por exemplo, quando foi introduzido o nível B1 por o casamento, para a cidadania por casamento. Agora vou chegar lá, porque tem um paralelo idêntico na situação do casamento. Mas, por exemplo, quando no 2018 foi introduzido o requisito do nível B1 de língua, que aconteceu? Tinha pessoas que entraram com pedido de reconhecimento, de concessão da cidadania por casamento antes da reforma, mas o processo administrativo demorou um tempo. Também se foi introduzido o requisito de conhecimento da língua, todas as pessoas que entraram com pedido antes tinham direito à cidadania sem falar italiano ou sem a certidão de conhecimento da língua italiana. E quando o consulado, pessoalmente posso falar porque eu cuidei de casos assim, quando o consulado negou a cidadania, falando, olha, agora você precisa falar italiano e entregar a certidão de italiano nível B1. Nós pegamos os documentos, a prova que a pessoa fez o pedido administrativo antes da reforma, entramos com processo judicial no Tribunal de Roma naquele momento, e o Tribunal de Roma declarou que, obviamente, as pessoas tinham direito, sim, ao conhecimento da língua italiana, porque quando entrou com pedido administrativo, demorou por causa do consulado, não por causa da pessoa, a pessoa tinha direito, não pode perder esse direito por causa da demora do consulado. Então, essa é a primeira coisa. Mas tem uma coisa mais interessante para analisar a questão do pessoal que nasceram ou que não nasceram. Ed è un casamento, a cidadania por casamento, antes de 1983, depois de 1983 até 2018 e, como falei, depois de 2018. Todas as pessoas que casaram antes de 1983 tinham direito, com o italiano, tinham direito à cidadania italiana como a pessoa que nasce italiano. Essa era a lei. Maluca, não maluca, absurda, não absurda. Essa era a lei. Se uma pessoa, a mulher, agora tem jurisprudência também para o homem que casava com mulher, mas, vamos falar da mulher que casava com o italiano, mulher brasileira que casava com o italiano, antes de 1983, no mesmo momento que casava com o italiano, ela mudava a italiana, como se ela seria nascida italiana. E isso é mais demonstrado porque também se ela depois tinha um divórcio, então esse casamento não existia mais, permanecia o direito à cidadania, a cidadania italiana dessa mulher. Então ela tinha o carimbo de italiana, e nunca mudou isso. Não mudou isso também quando mudou a lei, depois de 1983, mudou essa lei, e mudou como a cidadania por casamento não é mais uma cidadania originária, que era essa finção de cidadania originária, mas ficou uma cidadania, uma concessão de nova cidadania. Correto? Acho que foi correto isso. Então, a mulher que casava, ou o homem que casava com o italiano, tem direito a pedir a cidadania. Pedir a cidadania, e tá bom, é uma nova cidadania, então mais requisitos, antecedentes criminais, e depois, como eu falei, depois de 2018, a certidão de conhecimento de língua italiana. Tudo bem, porque é nova cidadania. Mas também, depois dessa reforma, todas as pessoas que casaram antes de 1983, também se o pedido dele é feito depois, até agora, eu tenho casos de pessoa casada antes de 1983, e o direito permaneceu o mesmo de antes de 1983, como se fosse um italiano nascido italiano do início.
Então, a riforma não teve impatto sobre uma pessoa que, no momento que casou, antes do 1983, ganhou esse direito. Ganhou esse direito, não pode tirar mais. Não pode tirar mais. A mesma coisa aqui. A pessoa nasceu italiana, não pode mudar. Essa é a minha opinião, mas é uma opinião que tem um fundamento. Aqui estou fazendo um exemplo mais prático para todo mundo entender, mas tem um fundamento forte jurídico. Não pode mudar a situação de uma pessoa que nasceu italiana. Não tem importância se tem 3, 4, 5, 10 gerações antes, porque a lei existente fala que o Giuseppe, o Desiderio ou alguém que nasceu da um italiano é italiano. Então, isso é o ponto maior de crítica sobre a proposta de cidadania, que para mim pode ter uma validade só para as pessoas que vão nascer. Vai nascer nesse momento, depois desse momento, do momento da aprovação da lei, depois. Ed é uma questão muito, muito relevante, que vai ser analisada também no parlamento, acho, quando vai ser discutida essa proposta. Espero que ficou claro a explicação. Não, sem dúvida, doutor Pinelli. É uma questão, inclusive, nesta sempre repetida limitação em segundo, terceiro, quarto grau, vem sempre aquele problema. Bom, pera lá. Hoje, eu sendo, por exemplo, eu dou o meu exemplo, o meu avô nasceu na Itália, meu pai nasceu no Brasil e eu nasci no Brasil, então eu sou segunda geração. Mas eu sou primeira geração, quer dizer, eu sou cidadão italiano, desde 90 e tanto, reconhecido, quer dizer. Aí meus filhos são, meus netos também são. Aí, quer dizer, onde é que vai começar a primeira, ou a segunda, ou a terceira geração? Afinal de contas, o meu neto, quando casar, vai ter seu filho, para o filho dele, ele vai ser a primeira geração. Ok? Óbvio, não, mas esse é assim, você já é italiano, seu filho é italiano, seus netos são italianos, então é óbvio que uma lei assim pode impactar na sua família só se seus netos, quando vai ter um filho, depois um neto, depois um bisneto, porque três graus não são 3 gerações, são 3 graus do bisavô até o neto. Não vai cadastrar o nascimento do filho, então, se seu neto não vai cadastrar o filho do seu neto não vai cadastrar outro filho, é outro assim, depois outro vai perder a cidadania italiana com essa lei. Nós vamos criar um samba um pouco complicado, porque vai ter, diante desse um quadro desses, vai ter gente que, por exemplo, bisneto, trisneto, por exemplo, e não vai poder. Mas o outro que tá na quinta, tal, de repente a cadeia continua. Quer dizer, vai criar uma situação que Não, é uma situação que não faz sentido, sempre por o mesmo motivo. Aqui não estamos falando se era giusto, não era giusto, era correto, não era correto a lei italiana. Mas a lei italiana fala claramente que a pessoa que nasce é italiano, se tem descendência de outra pessoa que é italiano, que tem descendência de outra pessoa que é italiana. Então, trocar esse sistema não pode ser feito com essa bagunça que cria, muito com simplicidade, eu estou ouvindo falar, mas efetivamente é uma maneira mais curta de falar disso, cria 2 italianos, o italiano nascido no exterior e o italiano nascido na Itália, e cria a situação de diferença que não faz sentido. Na verdade, não cria 2 categorias de italianos, mas acho que reassumir toda a questão nessa maneira dá uma ideia da verdadeira da proposta. Exato, doutor. E o que o senhor diz dessa questão de falar, de ter cultura italiana, etc. Tal? Antes disso ainda, eu queria apenas considerar o seguinte: essa lei não tem um viés um pouco para o ius soli também? Porque, afinal de contas, a referência tudo se faz em cima
da residência na Itália, quando na verdade o ius sanguinis não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com o sangue. Né? E aí, quando você diz, você tem que vir morar um ano aqui na Na Itália, Itália. em seguida, continuadamente, e ainda saber falar italiano. Quer dizer, poxa, tá ficando complicado entender o que querem nossos, vamos dizer, legisladores, ou vamos generalizar um pouco mais. Essa parte seja da burocracia, seja da diplomacia, seja inclusive política, que é contra esse status quo que temos aí. Então, você tem razão, é absurdo, parece quase trocar a cidadania ius sanguinis in un ius soli, ou uma categoria mista entre ius sanguinis e ius soli, conectando a pessoa ao lugar físico da Itália, ou um pouco ius culture, conectando com a questão da língua. Então, se vamos acabar de falar de questão de direito, de lei, legitimidade de alguma passagem, óbvio que eu posso dizer que quase todos os países no mundo, quando uma pessoa pede a cidadania, pede também para a pessoa de ter um conhecimento, pelo menos, da cultura do país, então pode ser a língua ao menos. Mas que a questão é que são poucos os países que têm uma imigração, uma descendência tão forte espalhada no mundo, com concentração como no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália. Tem poucos países que têm imigrados como a Itália, com a comunidade de imigrados assim. Então, a legislação dos países é óbvio que tem menos problema do ius sanguinis da descendência, limitando também gerações, é mais a questão conectada ao reconhecimento ou à concessão da cidadania original, não inicial, de uma nova cidadania, onde eu entendo que tem essa substituição do sangue com o conhecimento da cultura e da língua. Como é por casamento. Eu concordo com a questão do casamento, com uma pessoa que casa, que fala italiano, tem que falar italiano. Não acho estranho isso. Então, não é suficiente casar com o italiano, mas casa com o italiano, ou italiano ou italiana, e fala italiano, e tudo bem, ótimo. O requisito alternativo de falar italiano é morar na Itália. Tem os dois, não? Se tem um permesso di soggiorno di lunga durata, di lungo prazo, não precisa falar italiano, não precisa certidão de B1 de italiano, então você olha que os requisitos são, mas é uma concessão de nova cidadania. Aqui estamos falando de pessoas que são descendentes. É uma questão que não pode ser resolvida com só atrapalhando. A ideia parece ser de lutar contra a descendência italiana, quando, do outro lado, acho que a melhor trajetória a fazer é valorizar a descendência italiana. É isso que eu vou dizendo também aos vários representantes consulares, o Ministério do Exterior da Itália, sendo que a lei é difícil a reformar, difícil em uma forma legítima de reformar. E sendo que temos monte de italianos ou descendentes italianos que têm uma ligação com a Itália, que têm um amor para a Itália, que têm admiração para a Itália, vamos valorizar essa descendência, vamos usar, de sentido bom, usar toda essa comunidade italiana no mundo para ajudar a economia italiana, a cultura italiana a ser espalhada pelo mundo, exatamente como, por exemplo, os judeus fazem, não? A pessoa que vem, que todos os judeus são muito conectados entre eles, criando um network de uma comunidade que ajuda a comunidade do Brasil, ajuda a comunidade na Argentina ou nos Estados Unidos, ele é sempre um suporte entre eles. A Itália tem um número de pessoas espalhado no mundo que pode ser um poder econômico, um poder geopolítico, podemos falar assim, que pode ser muito importante.
valorizando a comunidade italiana, não lutando contra a comunidade italiana que mora no exterior. E assim voltamos à questão inicial. Eu queria ter orgulho de ser italiano. Eu sou italiano. Mas eu não queria ter esse sentimento de privilégio, por exemplo, porque hoje está aparecendo isso. Você tem a cidadania reconhecida, você é um privilegiado. Que jeitinho você conseguiu? Como é que você conseguiu? Né? Eu queria ter orgulho, né? Se bem que eu consegui num tempo que não tinha fila. Na época era fácil, você ia lá, o consulado te ajudava. Eu tive a felicidade de ser ajudado. Na época não tinha nem internet, foi uma luta para descobrir, mas o consulado, inclusive, me ajudou. Hoje, pelo contrário, ele me atrapalha e me criminaliza. Quer dizer, exatamente vai contra esse sentido que se quer dar do universo italiano, o orgulho italiano, a cultura italiana tão bonita, etc e tal, né? Doutor, eu deixo a palavra final aí para o senhor fazer um encerramento, talvez dizer coisas que eu não perguntei. Com a palavra, senhor. Não, aqui tem só que esperar. Nós viemos um monte de propostas de modificação da lei. Aqui a novidade pode ser que o senador Menia faz parte do grupo que suporta o governo, então aqui tem uma possibilidade que os partidos que apoiam o governo pode efetivamente chegar até uma reforma. A questão é realmente uma questão de cultura, de modalidade de pensar a comunidade italiana no exterior. Eu acho que, como falei no início, para lutar com um problema pequeno, não pode tirar o direito de todo mundo. É como a questão do voto, porque isso é muito conectado com a questão do voto no exterior, não? Para eleições na Itália. Só porque tem fraude no voto, em alguns casos, não pode fazer uma reforma que tira o direito ou atrapalha o direito de voto para os italianos no exterior. Isso é uma coisa que está acontecendo nos últimos 20 anos em todos os países. Quando tem um problema, a reação é tão emocional que tem uma proposta de lei que destrui muita coisa positiva para cuidar de uma pequena coisa negativa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona enfrentar um problema. Aqui, o problema, tem algum documento falso? Luta com documento falso. Teve um caso, acho, ainda aberto lá em Curitiba, com documentos com traduções que foram encontradas com fraude na tradução. Tudo bem, controla isso. Tem eleições com fraude, controla eleições. A última eleições teve a carteira com Câmara dei Deputati, que foi trocado em Câmara dei Deputati, com um erro incrível sobre nessa carta fraudolenta, que várias carteiras de voto fraudulentas. Mas tudo bem, encontra, luta, criminaliza, faz com que faz criminalidade. Aqui tem só que esperar sobre a discussão nessa reforma e todo mundo que trabalha com italianos estrangeiros, não para proteger o trabalho do escritório Giuseppe ou de outra pessoa, mas para proteger um direito dos italianos descendentes, falar, suportar as ideias que são válidas, e não ideia que transforma uma coisa que é muito legítima em uma atividade criminal. Como, aliás, só me permite esse adendo ainda, como, aliás, aquela parte da proposta do senador Menia, do reacquisto, é uma parte boa do projeto, né, doutor? É uma parte boa, porque efetivamente tem um número importante de pessoas, isso, a maioria são provavelmente no Norte da América, que se naturalizaram no país onde chegaram, porque foram constrangidos da situação
a deixar a cidadania italiana para aprender a cidadania, para tirar a cidadania local. E não faz sentido. É pena que ele não incluiu a cidadania pela via materna, como nós falamos, né? Que está aí já. Isso é outra incrível, incrível, perché sarebbe sufficiente una linea na nova lei. No, essa é outra coisa. Vamos sempre no tribunal quando seria suficiente uma linha, depois aqui. A minha é uma brincadeira, mas eu estou sempre pensando que cada reforma parte de um assunto, diminuir o trabalho das redes consulares. E aí, Perché è única comune que eu encontro na reforma, diminuir o trabalho da rede consular. é isso. E a fila cada vez aumentando mais. Doutor, muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela disponibilidade e pelas explicações. Né? Obrigado também pela nossa audiência aí. Esse vídeo vai ficar na rede aí, inclusive Facebook, também no Instagram. Né? O pessoal que não está acompanhando pode acompanhar depois. Muito obrigado.